Olá, boa tarde. Hoje é 2 de abril de 2024. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC e sua família. Que Deus lhe proteja, lhe guarde e lhe livre de todo mal. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe livre do ataque cardíaco, ataque cerebral, AVC, insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória. Tem uma palavra que está escrita, se não me falha a memória, em 1 João capítulo 3, no versículo, se não me falha a memória, 7. Filhinho, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo como ele é justo. Então, que ninguém engane você. Quem pratica a justiça é justo. O que é a justiça? A justiça é a palavra de Deus. Os ensinamentos de Deus e de Jesus Cristo. Se você pratica essa justiça, você é justo. Então, quando você lê, quando você escuta, quando você pratica, você é justo. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 200, na verdade. Então, Deus abençoe você e sua família. Abraão foi justificado pela fé, olha só. E nós também somos justificados pela fé e temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 1. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, você, através de ter fé em Jesus Cristo, crer no Evangelho, aceitar Ele, se batizar, você tem paz com Deus. Se tem paz com Deus, você está tendo. Então, continue tendo paz com Deus. Então, quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Se você está escutando a palavra, lendo, escutando, você é de Deus. Então, quem é de Deus e quem é do diabo? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Lê e escuta as palavras de Deus. Jesus Cristo falou. Então, é muito importante você ler e escutar as palavras de Deus. Então, continuação do Evangelho de Deus e de Jesus Cristo, parte 200. Quero mostrar para vocês isso aqui, Romanos 4, no versículo Que diremos, pois, tem alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Então, o que foi que Abraão alcançou? Abraão alcançou ter um filho na sua velhice, junto com Sara, sua esposa. Uma coisa muito difícil de acontecer. Um homem com 90 anos, a mulher com 80, ter filhos, a mulher engravidar e ter filhos. Então, eles conseguiram essa bênção de Deus naquele tempo. Então, eles alcançaram pela fé. Então você pode alcançar uma cura de qualquer tipo de enfermidade ou uma libertação de qualquer tipo de prisão mental, física ou prisão na alma, no espírito, ou qualquer prisão de vícios. Você pode se libertar através da fé, através de crer no Evangelho, através de crer em Jesus Cristo. Então veja o versículo 2. Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Então, Abraão, ele não foi justificado pelas obras, Abraão foi justificado pela fé. Se ele tivesse sido justificado pelas obras, ele não tinha que se gloriar em Deus. Como ele foi justificado pela fé, então ele se gloria em Deus e nós se gloriamos em Deus também. Você só está vivo, se acredita, por causa de Deus. Todas as pessoas que estão vivas em cima da terra, só está vivo por causa de Deus e de Jesus Cristo. Você está com saúde? Agradeça a Deus. Tem o que comer? Agradeça a Deus. Tem onde dormir? Agradeça a Deus. Tem água para beber? Tem um pouco de comida? O que você tem? Agradeça a Deus. Não pense que é por os seus méritos que você tem tudo o que você tem. Lógico que é as suas capacidades, lógico também, né? Que você tenha. Lógico que é através dos seus talentos, da sua profissão. Lógico que é através das oportunidades que você teve. Mas, primeiramente, está relacionado a Deus, aquilo que você tem, aquilo que você conquistou, aquilo que você alcançou. Não vai fazer igual o rei Nabucodonosor, não. Ele diz, tudo que eu tenho é mérito meu. Tudo que eu consegui. Deus rasgou no reinado dele e ele passou a comer capim, se tornou igual um lobisomem, com as unhas bem grandonas, bem cabeludo, comendo capim e correndo como se fosse um cururu no chão. Cuidado, não se exalte muito não se exalte. Então, pois que diz a Escritura? Creu Abraão em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Então, Abraão creu em Deus e isso foi imputado como justiça. Deus disse assim, Abraão, farei da tua semente como as estrelas dos céus. Tu terás um filho. E Abraão creu no que Jesus disse, no que Deus falou.
Então Abraão saiu para fora, olhou para o céu, Deus disse que ia fazer a semente dele, a descendência dele como as estrelas do céu. E no dia que Deus falou, as estrelas, tinha bastante estrela no céu. E Abraão creu. Quando Abraão creu, isso foi imputado como justiça. Então quando você crê, isso também é imputado como justiça hoje em dia. Isso você consegue ser curado, liberto, transformado. Ora, aquele que fez qualquer obra não lhe é imputado um galardão segundo a graça, mas segundo a dívida. Mas aquele que não pratica, porém, crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada como justiça. Então, uma coisa eu digo para você aqui: você tem sempre que crer em Deus e em Jesus Cristo, na palavra dele. A palavra dele é a Bíblia Sagrada. Assim também Davi declara: bem-aventurado o homem a quem Deus imputa a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas e cujos pecados são perdoados. Você acredita que Deus estabeleceu esse versículo 7 para toda a humanidade, para todas as nações, para todos os povos, para todas as pessoas, homens, mulheres, adultos, crianças, velhos? Deus, ele estabeleceu isso no mundo espiritual. No mundo espiritual. No mundo espiritual. Ele estabeleceu. Isso ele fez no mundo espiritual e é notório. Mas aonde, irmão? Através dele enviar Jesus. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus, ele fez isso. Bem-aventurado aqueles cujos as maldades são perdoadas. Você acredita que quando uma pessoa aceita Jesus e se batiza, quando uma pessoa crê em Deus, em Jesus, por mais que a pessoa tenha mentido, adulterado, bebido, usado droga, por mais que a pessoa tenha sido do crime, do tráfico, por mais que a pessoa tenha até infelizmente agredido alguém fisicamente, ou até mesmo ter tirado a vida de alguém, ou até mesmo ter mandado praticar isso, se a pessoa crê em Deus, em Jesus Cristo, e se arrepender de coração e não fazer mais, Deus, ele, bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas. Então a maldade é perdoada. Isso que ele falou para Abraão, o rei Davi, na época, isso ele estabeleceu enviando Jesus Cristo. Então todos os homens, todas as pessoas, velhos, homens, crianças, jovens, são perdoados através de aceitar Jesus e se batizar. De crer em Jesus Cristo, em Deus, no Evangelho, aceitar e se batizar, a pessoa é perdoada. Os pecados, as maldades. E cujos pecados são cobertos, perdoados, significa perdoados também. Isso acontece no dia de hoje. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Então, quando é que Deus não imputa o pecado hoje? Através de crer nele, em Jesus Cristo, o receber e o se batizar. E seguir os seus ensinamentos e os seus mandamentos. Ele é bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa o pecado. Quando você aceita Jesus e se batiza, os seus pecados não são mais imputados. Em outras palavras, você não vai ver mais pecando e os pecados não vão ser imputados. Simplesmente assim. Então, boa tarde para você. Deus abençoe você e sua família. Que Deus lhe guarde e lhe livre de todo mal. Eu poderia ler só o versículo 7 e dizer que Deus estabeleceu isso em João 3,16. E Deus estabeleceu isso. Bem-aventurado aqueles cujos as maldades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Deus enviou Jesus e fez esse propósito. Quem aceitar ele, quem se batizar, quem crê, simplesmente é perdoado, salvo, liberto e consegue a salvação. Se arrepender, o arrependimento é uma mudança total de atitude por ação divina. A pessoa reconhece o seu erro, sua falha e o abandona os erros e a falha e passa a confiar em Deus, crendo no Senhor, e a mudança é nos pensamentos. Deus abençoe você e sua família.